vídeo. Por acaso, vocês já jogaram o PlayStation 1? O PlayStation 1 videogame mesmo? Vamos tirar aqui a musiquinha? Porque teve um mano que fez um vídeo que chamou a atenção, que é no caso do Creative Games, que ele quer falar sobre o PlayStation 1. E eu achei interessante pra gente trazer, até porque eu também falo de jogos antigos, no caso do Retrotech. E, sei lá, eu acho que eu vou ter coisas pra falar. Tanto a Marcy quanto o Blue mandaram mensagem. Marcy, enfim, eu faço durante o ano DTYS. Draw This in Your Style. É um negócio de incentivar a galera a desenhar mais e sair da zona de conforto. Eu coloco alguns OCs meus e ponho em votação para a galera escolher dois. Aí eu vou julgar tudo por esforço. Não faço... Não traço ou qualidade e separo 3 vencedores e alguns vencedores bônus ganham arte minha. Que da hora. Agora entendi. Blue, pô, tá bom. Era sobre um vídeo onde um nobre homem levanta um botijãozinho e 2 Coca-Colas de 1 litro com as... Tá bom, Blue. Tá bom, já entendi. Vamos ver o videozinho do nosso mano, que a gente deu até uma desvirtuadinha aqui. Mas eu achei interessante, Marci. Depois, se você quiser falar mais pra mim no privado, ou você pode falar aqui no chat também, fica a seu critério, fica à vontade. Sido intenção, a abertura do PlayStation 1 já gerou muito medo em quem ligou o console pra jogar. Medo? Cara, a última coisa que eu sentia quando eu ligava o meu PlayStation 1, que inclusive eu tenho ele aqui até hoje, é que eu não tô com câmera aqui pra me mostrar, mas eu posso pegar ele aqui. Ele tá funcionando, acredite se quiser. E eu tô pensando em fazer uma modificação. Aliás, eu tenho 2 PlayStation 1. Eu tenho o modelo Baby, que é aquele modelo pequenininho, que... Deixa eu só pôr aqui a bambieta, só pra dar uma censurada aqui. Vamos vir aqui no Google, quer ver, ó, PlayStation 1 Baby, que é o modelo Slim, né, que ganhou esse apelidinho de Baby. Eu tenho esse... E eu tenho o PS1 Fat. Esse aqui. Peraí. Aqui, ó. Esse daqui é o Baby. Esse daqui tá funcionando. Tá de boinha, consigo jogar normal nele. E eu tenho esse outro aqui que é o Fat, né? Que era de um parente meu, não tá funcionando. E eu tô pensando em fazer uma modificação nele, que é de instalar o Xstation, que seria tipo uma plaquinha que você coloca um cartão de memória e ele lê os jogos através desse cartão. Porque o leitor de CD desse modelo especificamente é zoado, vira e mexe fica dando problema. Então, Aí eu já até pensei, tipo assim, eu já pensei em fazer o seguinte, em comprar o Xstation e tentar fazer a instalação dele, não é tão difícil pelo que eu vi, e fazer isso em live ou alguma coisa do tipo. Eu acho que esse é um conteúdo meio diferente, esse é um conteúdo meio maluco, mas... sei lá, vamos ver se vai pra frente. Principalmente de madrugada, composta por arranjos sintetizados e alguns efeitos reversos, projetada para trazer impacto... Pera aí que vocês mandaram... pera aí que eu já vou ver aqui. No pessoal dos anos 90. Só que tudo isso tem um porém. E se eu te contar que existem alguns segredos por trás do desenvolvimento dessa intro que poucos sabem, e que tiveram momentos que esse console não conseguiu compilar direito essa abertura, gerando sons e algumas imagens macabras e distorcidas, onde o resultado é uma sinfonia fragmentada, que já assustou muita gente que foi jogar de madrugada, amigo. Eu já fui vítima disso. Isso também já aconteceu comigo uma vez. Eu não me lembro o jogo que eu tava jogando. Eu era criança, aí quando tinha lá o logo da Sony, normal, ele nunca deu problema pra mim. Aí o logo da PlayStation, ele ficava com... estendendo um barulho, sabe? Fica... tipo... quando seu ouvido fica... não é piando, cara. Sabe aquele pi que seu ouvido fica fazendo? A mesma coisa. Já aconteceu comigo. Nossa, mas isso faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Deixa eu ver aqui. Peraí. O link, mandei o link pra ti no Discord, depois tu vê. Beleza. Misura, muita gente tinha medo dessa abertura do PlayStation 1. Caraca, medo? Pra mim isso é estranho. Tipo assim, eu acho que
O que eu ia falar? Esqueci. Eu acho que assim, dava medo se, sei lá, você tentasse jogar videogame escondido da sua mãe de madrugada, tá ligado? Eu acho que aí podia dar medo, mas não era por causa do videogame, sim por causa da sua mãe pegar você jogando videogame no horário que não devia. Mas por causa da intro mesmo, eu não sei. Marci, caralho, usar roxinha no navegador é uma bosta. Ô, louco! Eu utilizo a roxinha no Microsoft Edge. Eu utilizo a roxinha ali. Ali eu não tenho problema. Agora, se eu vou utilizar no Google Chrome ou... Nossa, no Firefox, nem pense. Nem tente no Firefox. Mas no Microsoft Edge não tem problema. Lúcio, oi, Luquita. Vou te oferecer minha cobertinha nesse frio. Obrigado, Lúcio. E como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Porque eu tô bom. Qual é a diferença de um do outro? Olha, basicamente, o Slim, ele corrigia vários problemas do PlayStation Fat, como, por exemplo, leitor. Tinha também os controles já com analógico, o famoso DualShock, coisa que o Fat não tinha. E, obviamente, também era um tamanho menor para ser mais econômico. Era mais barato do que o Fat. Só que, em compensação de customização, né, de você conseguir customizar o seu console, o Baby é ruim. É melhor você ter o PlayStation Fat, que você consegue fazer modificações. Instala, por exemplo, o Xstation. Lúcio, eu tinha desse... Qual? Você tinha o pequenininho ou o grandão? É só de preço e tamanho ou de espaço? Preço, tamanho e os controles. E peças que não dão tantos problemas. Finalmente no PC e Edge de novo. Eita, você tá tomando muito Edge, ô Marci. Me manda um feedback. Eu quero saber quanto tempo que você tá tomando de Edge. Tipo, se é Edge de 1 minuto... Não, normalmente é 1 minuto por hora. Mas se você tá tomando mais do que isso, eu quero que você me avisa pra mim dar uma conferida aqui. Porque eu configurei os Edges aqui pra deixar o mínimo possível. Pra você ter ideia. Rei Raposo, eu iria me cagar se o som fosse alto. Ô, louco, gente. Eu não acho isso medonho. Tá travando pra mim. Sério? Não, o vídeo tá pausado, gente. O vídeo tá pausado. Ai, quase que eu cliquei no negócio errado. Então aguenta coração, irmãozinho, porque é disso que a gente vai falar hoje. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, só que não foi o eu não sei imitação de PlayStation, desculpa, mas a grande diferença é que ficava como é mesmo? Esse último sonzinho aqui, ó. Oh, porra. Ficava tocando assim, só que um pouco mais agudo e o jogo não carregava. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E por muito tempo eu achei que a abertura do Play 1 era Olá, Guilherme. apenas um arquivo de áudio com a logo da Sony, feito para ser executado cada vez que a gente liga o console. E amigo, eu tava enganado, o buraco ele é muito mais embaixo. Existe toda uma estrutura gigantesca e complexa onde o processamento compila todos os elementos de forma remixada do início ao fim. E tudo isso é armazenado dentro de uma BIOS que tem 512 KB de espaço apenas. Aqui os caras fizeram um milagre. E o resultado é essa sinfonia, cheia de lembranças nostálgicas. Tá, Creative, mas da onde surgiu essa ideia dessa sinfonia? De onde eles tiraram isso? Então vamos lá, pessoal. Quem fez essa intro foi um cara que se chama Takafumi Fujisawa. E no mundo dos games, esse mano aí começou como produtor e design de som, muito antes do PlayStation 1 de fato ter uma equipe de desenvolvimento. Esse mano, ele já estava envolvido no projeto quase que sem ao menos o console existir direito, ajudando a projetar o chip de som dele. E quando o primeiro protótipo saiu, ele recebeu o console com a animação para trabalhar num efeito de som em cima disso, para fazer a abertura do console, a famosa startup. Aí o cara, como ele conhecia bastante a estrutura da ROM, ele sabia que já era limitada para a época. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele teve que desenvolver essa intro deixando os arquivos de som no menor tamanho possível, porque a BIOS desse console, além de ter que rodar essa intro, ela ainda tinha que aguentar armazenar o software que serve para reproduzir músicas, ler e gerenciar arquivos de memory card, além de conseguir executar o boot para rodar o jogo. É um gênio. Beleza, fuçando bastante, eu consegui extrair o som original dessa intro com um programa que se chama P-Sound. Que esse programa ele é top porque ele consegue reproduzir todos os arquivos de som que tem um disco de PlayStation 1. Isso aí é interessante e também me dá brechas pra fazer... Cara, pior que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia legal pro Retrotech agora.
Mas eu preciso deixar anotado. Deixa eu só pegar meu caderninho aqui. Calma aí. Eita porra, quase que eu derrubo as coisas. Pera aí, que eu tô pegando meu caderno. Preciso anotar essa ideia, senão eu vou esquecer. Ah! Um momento. Beleza. Vamos continuar. Incluindo o arquivo BIOS. Eu coloquei pra escanear e lá tava eles. Não, calma, Rei Raposa. Também não é assim, não. Calma. Deixa eu ver. Márcia, a roxinha no navegador do telefone é uma porcaria. Nunca tem... Por que você não usa o aplicativo, mulher? Por que você não usa o aplicativo? Não é fácil. O ruim de usar... Ah, tá, peraí, isso eu já li. O pequenininho. O pequenininho? O que tinha no PlayStation 1 pequenininho? Eu tinha... Ah, o pequenininho, Baby. Eu também tenho. Inclusive, eu tenho... Eu já pensei em comprar uma... Comprar é foda. Comprar uma placa de captura pra poder fazer live jogando no console. Tipo, sei lá, pegar algum jogo aleatório só pra conversar com vocês enquanto eu jogo, ou pelo menos tento jogar alguma coisa. Ou até mesmo fazer vídeo pro Retrotech, porque eu acho que é mais legal. Craven, podia ser pior. Meu irmão largava a TV no volume máximo quando eu fosse ligar o Mega Drive e eu ouvisse o Sega estourando a janela. Caraca, teu irmão era um arrombado, cara. Imagina se você ligasse o Mega Drive de madrugada. Caralho. Agora tá tudo certo pra mim, não tem espaço pra isso não. Ah, achei que você tinha espaço pra instalar. Pior que eu nunca tive um PlayStation 1, PlayStation 2. Eu também tenho PlayStation 2 aqui. Tava emprestado, tinha emprestado o PlayStation 2, mas ele tá aqui de volta. Então tá bom demais. Spawn. Luquita, compra o celular da Positivo, filma a tela enquanto joga. Mas não tem nem tripé. Vou botar como? Chokes, vim aqui só pra dar um oizinho de leve. E aí, Chokes, minha querida, como é que você tá? Você tá boa? Eu tô bom. Dá um oi pro pessoal do vídeo, que aqui a gente tá vendo o videozinho e fazendo o cortezinho pro canal também, né? Blue, tem coleção de Playstations? Não, porque eu não tenho o 3, o 4 e o 5. Eu nem pretendo comprar. É que o 2 eu tinha desde criança. O 1 também. E o 1 Fat foi exceção. São 3 arquivinhos que junto não dá um tamanho de uma foto que tu tira no seu J7 Prime. E é impressionante, cara, porque apesar da sinfonia extensa que a intro do Play 1 tem, na verdade, ela é composta por esses 3 carinhas aí. Ou seja, são 3 trilhas que compõem essa sinfonia. A primeira track, ela parece mais algum tipo de carrilhão com alguns sinos de fundo, com um efeito atenuado. Ai, que delícia! A segunda parece um vidro quebrando, só que num efeito reverso. E a terceira me parece um sintetizador com um efeito reverberado. Ah, Creative, mas como só essas trackzinhas dá aquele efeito final dessa intro? Então, pessoal, é aí que mora o segredo. Sempre que você liga o console, esse som ele é montado ao vivo. Tudo é processado e mixado na hora, incluindo os efeitos de tom, looping e velocidade. É um software pequenininho, mixando apenas essas 3 tracks de forma composta. Cara, é magnífico. Caralho, programação pura essa porra. Só que, amigo, assim como toda estrutura de software que pode ter problema, com o PlayStation 1 também não foi diferente. Onde já existiu momentos em que a BIOS do console ficou louca, ou quando corrompe algum arquivo, ou até mesmo quando alguém tenta rodar um disco que não é compatível com o Play 1, gerando alguns bugs na execução desses efeitos. E esses bugs já pegou muita gente de surpresa, principalmente aqueles que curtem jogar à noite. Cara, eu já fui vítima disso. Eu sei como é que é. Não é legal você passar por isso à noite. A abertura do PlayStation 1, que já é feita pra impactar o cabra, já deixou muita gente em choque sem precisar acontecer nada, é tipo as vinhetas da Globo. Só que eu sinto nostalgia vendo essa abertura do PlayStation 1. Eu não sei como é que vocês sentem medo. que existem alguns erros raros que pode acabar acontecendo quando executado esses arquivos de forma errada. Olha, pessoal, são inúmeras falhas que pode acontecer de forma aleatória. Sempre tem uma nova. E a aleatoriedade desse erro
acontece justamente por conta de como essa estrutura é feita. Você acabou de ver que ela é bem complexa. E obviamente aqui no vídeo a gente não vai mostrar todas, mas tem algumas que acabaram ficando famosas e o pessoal até apelidou as mais frequentes. A primeira se chama Personified Fear, ou medo personificado. É meio difícil explicar, então assiste pra entender. É essa parada aí, ó. Tá. Imagina você, com 4 anos de idade, vai ligar seu videogame à noite, escondido dos seus pais, e essa porra acontece. Bizarro, né? Esse erro raro geralmente tá propício a ocorrer. Eita porra, resgatar a hidratação. Calma aí, vou tomar uma água. Calma aí. Prontinho. Quando a gente tenta rodar algum disco incompatível ou CD riscado, onde a segunda nota da terceira track, em um tom mais baixo, se reproduz por mais tempo, deixando a gente meio angustiado, parece que o bagulho não termina, e logo em seguida, o som de vidro quebrado reverso, com um efeito lento com os sinos de fundo em um tom mais baixo. Ai, nossa, isso aqui, amigo, às 3 da manhã, a alma sai do corpo. Não, a alma sai do corpo e a minha cueca tá com 2 kg de bosta, né? Meu Deus do céu. Tipo assim, eu vou... né? Imagina, a Luquitinha vai ligar o videogame e pronto, fudeu. O segundo erro mais famoso se chama Fearful Harmony, ou Sinfonia Assustadora. E ela, por ser muito lenta, dá pra eu explicar enquanto ela rola. Quando você liga o console, a princípio, ela roda normal. Tá, até aí, ok. Só que então, ela tem uma pausa um pouco demorada. Logo em seguida você vê que a imagem deu ruim, mas o áudio ele segue normal. Porém o logo da PlayStation se substitui pelo logo da Sony, totalmente corrompido e fica travado. E é aqui que mora a parada. Como de costume, quando acontece qualquer erro no nosso console ou no nosso PC, a gente sem paciência decide desligar ou reiniciar. Só que mano, se você decide esperar no mínimo uns 30 segundos, é aí que de fato aparece a Fearful Harmony. Nessa track você perceba que os sinos aparecem e vão reproduzindo em um tom macabro. E eles vão aumentando e aumentando. Até parar. Significando que o console deu a vida para rodar o disco, mas caiu atirando. Agora você perceba que nesse bug, a logo da PlayStation definitivamente não aparece após esse erro. E o motivo... O som do inferno, eu também quase fiquei surdo. Ela é bem simples. Graças a Deus eu nunca peguei esse erro. Aí só falta eu, sei lá, comprar uma placa de captura, animar de fazer uma live jogando alguma coisa e acontecer eu vou perder uns 2 kg. É isso. Na BIOS do console, além do software, fica salva apenas a sinfonia da abertura junto à intro do console, porque a logo do PlayStation com os textos de licença ficam gravadas no disco inserido. Sim, pessoal, a intro do Play 1 tem 2 partes, uma que fica na BIOS e a outra que fica no disco, e as duas se fundem. É, mano, e eu achei que ficava tudo dentro do videogame, eu tava errado. Agora... na verdade, bom, isso daí pra mim não é surpresa, porque dependendo do jogo que você joga, a logo da PlayStation vai ser substituído por alguma coisa. Por exemplo, um carinha pulando, um carinha correndo. Às vezes, um personagem. Por exemplo, tem vou pegar o exemplo mais famoso. Jogos de futebol do PlayStation 1. Quando você coloca algum jogo de futebol, ao invés de aparecer um símbolo da PlayStation, aparece uma bola de futebol. Ou se você coloca algum jogo da Capcom, por exemplo, aparece o Mega Man. E assim vai. Agora, piazada, presta atenção, falando em logo, uma curiosidade que eu não sabia. A segunda parte da intro do Play 1, o logo do PlayStation, eu sempre achei que era apenas uma imagem chapada, com as licenças embaixo. Uma imagem simples. E quem achou isso, irmão, tá enganado. E se eu te falar que essa logo, ela tem um formato tridimensional? Sim, pessoal, ela é um modelo 3D. Tá certo que naquela época algumas pessoas já tinham notado que tinha alguns elementos ali que pareciam em 3D, mas ninguém deu bola. E eu também não percebi, eu só jogava em TV ruim, não dava pra enxergar. Mas em 2021, uma cacetada de portal começou a repostar que a logo do Play 1 não era apenas uma imagem, e sim um modelo 3D. Isso aí foi postado no antigo Twitter por 2 usuários.
Agora se liga só, o mais legal é que um dos usuários que postou essa curiosidade é o criador do Bloodborne de PlayStation 1, que é praticamente o mesmo game, só que na versão PlayStation 1. Pessoal, Bloodborne pra PlayStation 1? Hã? o Bloodborne de PlayStation 1, que é praticamente o mesmo game, só que na versão Eu preciso ver isso depois. Depois da live, não agora. PlayStation 1. Pessoal, aqui no canal eu já falei dos remakes, que são os games atuais com gráficos de PlayStation 1. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem uma galera que está produzindo Sonic 1 para PlayStation 1. Ao invés de fazer, sei lá, uma fangame completamente original, estão pegando um jogo que tem em tudo quanto é lugar. Mas enfim, é a vida. Spawn, Luquita, você acha que o PlayStation 3 foi decepcionante na época? Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que sim. Porque na época, além do console ter saído caro, né? Ele era bem caro de você conseguir comprar em relação ao Xbox. Também teve aquele problema lá do hackeamento, lá da Sony e tudo mais. Um monte de gente se fudeu. E, enfim, os jogos também parece que eram um pouco mais caros e tudo mais. A biblioteca também não era tão interessante. Lógico, tinha os exclusivos da Sony, que todo mundo ama. Eu não vejo graça em 90% dos exclusivos da Sony. Mas, decepcionou. E eles concorriam com o Xbox 360, que era meio que o PlayStation 2 da nova geração. E eu tô falando isso porque no Xbox 360 a gente sabe que tinha meios alternativos pra você jogar joguinhos. Era o famoso 3x10, sabe? Então era muito mais difícil. Compensava muito mais comprar o Xbox pra você comprar os jogos do momento, pelo menos naquela época, muito mais barato do que você comprar um PlayStation 3. Isso foi louco, do nada choques. Misura, hoje em dia tem games com gráficos de PlayStation 1, como jogos de Puppet Combo, tipo Power Drill Massacre, Night Riper, Stay Out of the House, etc. Sim, tem muitos jogos low poly. Teve um jogo que tá na promoção, pelo menos no momento aqui que eu tô fazendo a live, que é o Frogan. Que é um jogo de uma menininha que tem uma arma de sapo, tá ligado? Tá na promoção. Se eu não me engano, tá 11 e pouquinho na nuvem. Eu falo da nuvem porque eu compro jogos ali, entendeu? Me patrocina, não, velho. O 360 tinha o problema de ter que usar vários DVDs pra jogar só um jogo. Tem isso também. Mas em compensação, pô, no 360 você comprava merreca pro jogo, tá ligado? Então vale muito a pena. Por exemplo, eu também tenho um Xbox 360, tá? E o meu o meu roda até disco de Makita. É isso. Esse vídeo, modéstia à parte, tá muito bom. Eu convido você a assistir depois desse daqui, eu tenho certeza que você vai gostar no card em cima. Tá bom, Creative, você falou da logo do PlayStation 1, mas como explicar as outras logos que eu já vi na abertura desse console? Então, pessoal, se você viu alguma outra logo que substituiu a logo original do PlayStation, certamente o teu console era desbloqueado como o meu. Difícil aqui no Brasil que não seja. E isso ocorria quando o seu CD era a versão de feira 3x10, num formato modificado, onde os modders deixavam sua marca para sinalizar de onde aquela versão veio, de que equipe de modder fez. Porque foi como eu falei, o arquivo da logo da PlayStation fica no CD, logo nos primeiros setores de gravação, e ocupam para base de uns 15 KB, não influenciam nada no game. E ele pode ser sim alterado, e isso serve mais para mostrar a autenticidade original do CD, que Isso me deu mais ideias. Isso me deu muito mais ideias. era obrigatório para cada desenvolvedor exclusiva, e que também servia para sinalizar que tava tudo certo na leitura do disco, mas mano, malandro é malandro, irmão. Se eu tivesse modificado um CD pra criançada jogar, eu também deixaria minha marca lá. Agora eu te falo, é impressionante como que em quase 30 anos do lançamento desse console, a gente acaba descobrindo segredos escondidos por trás do desenvolvimento dessa máquina. E toda essa estrutura que eu te mostrei foi numa intro de apenas 15 segundos, que gerou um vídeo inteiro de informações aqui pra você. E o fato é que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Por isso, irmão, eu te falo, se você gosta desse tipo de curiosidade, considere se inscrever no canal e deixa o like. Porque o seu like, irmão, ele é mais importante do que a própria inscrição. É ele que vai redirecionar esse vídeo pra quem não conhece o canal, mas ama o PlayStation 1. Quem sabe eu não traga pra vocês os segredos da intro do PlayStation 2 também. Isso daí só depende Eu acho a intro do PlayStation 2 meio meh. Mas aí é opinião. de vocês.
Tem meu Instagram também, pessoal. Eu faço vídeos lá também. Você pode mandar uma mensagem e falar diretamente comigo, irmão. Me segue lá. E aqui no canal tem vários vídeos nessa pegada pra você assistir. Se você já assistiu, assiste de novo, mano. Coloca uma playlist, deita aí. Bom vídeo do nosso mano Creative Games, explicando sobre a intro do PlayStation 1. Eu acho que eu não tenho mais nada pra poder acrescentar nesse vídeo, então o cortezinho tá sendo até um pouquinho mais curto, né? Porque tudo que eu já tinha pra falar, eu já falei. No mais, bom vídeo!